Quando uma pessoa fica grávida, a primeira pergunta que fazem é se é menino ou menina. Mesmo antes de nascer, chamam de princesa, pintam um quarto de campo de futebol, escolhem a cor das roupinhas, até compram brincos para o bebê. Antes de nascermos, já nos colocam numa caixa chamada gênero. Mas nem todo mundo cabe direito nas caixas que os pais, a família ou a sociedade tanto esperava. Você já pensou se tivesse nascido no corpo errado? Identidade de gênero é a maneira como a pessoa se entende do ponto de vista do gênero. As pessoas cuja identidade não coincide com o sexo biológico e o gênero atribuído ao nascimento já foram consideradas como portadoras de um transtorno mental. A OMS, Organização Mundial da Saúde, inclui, em 1965, na Classificação Internacional de Doenças, o transvestismo, na categoria de desvios sexuais. Esta classificação foi alterada para transtorno de identidade de gênero em 1990 e somente em 2018, através da pressão de movimentos sociais e consenso da comunidade científica de que gênero é uma construção social e, portanto, identidades não cisgêneras como transexualidade e travestilidade não devem ser patologizadas. A OMS altera a nomenclatura para incongruência de gênero e insere o tema na categoria de saúde sexual. Apesar do reconhecimento da OMS e de muitos órgãos no Brasil e no mundo, a população transexual e travesti segue sendo marginalizada, patologizada e violentada de muitas maneiras. Mas segue viva, para além de tantos desafios, e suas histórias precisam ser contadas. Quando ela foi morar comigo, na minha casa, ela falou, agora eu vou mudar meu nome, que agora eu sou madame. Então ela botou o nome nela de Babi. A Babi, ela trabalhou durante muitos anos, aliás, a vida dela inteira, praticamente, com a minha avó. Ela, posteriormente, virou um buffet e ela também trabalhava no buffet da minha avó. E eu conheço a Babi desde que eu me conheço por gente, né? A Babi, ela sempre esteve presente em todos os momentos da minha vida, principalmente esse amor também que ela tinha com os animais, com os cachorros. Então, eu aprendi muito com a Babi, principalmente sobre a diversidade, né? Que ela era uma pessoa que a gente amava muito e a Babi sempre pra gente vai ser uma mulher, né? Babi, ela era aquela presença que por onde ela passava todo mundo reconhecia, pelo jeito extravagante dela de ser, pelas capas que ela usava, pelos esmaltes coloridos. Ela gostava muito de acessório, muito do carnaval e o amor dela pelos cachorros que ela tinha como os filhos dela, né? Então ela estava sempre passeando com os cachorros na rua, todo mundo via ela com a capa dela esvoaçante. Maísa, uma vez eu fui apresentar ela para minha mãe na feira de quarta-feira aqui no Jardim Paraíba e contei a história, o porquê que eu tinha um carinho muito grande por ela. Apesar de ser travesti, para mim era mulher porque se trajava como mulher e se vestia, se pintava, tudo. Era, não sei o nome dela, sempre conheci por Maísa. Assim, quando a Maísa chegou em Jacareí para procurar emprego, aqui, não sei nem como ele veio parar em Jacareí. Olha, para mim foi uma pessoa, porque tanto ela como os meus tios que me ajudaram a me criar, né? Eu e meus irmãos, porque minha mãe ficou sozinha e minha mãe trabalhava de doméstica, né? Então sempre foi a Lili, que minhas tias sempre ajudando, mas eu até falei que a minha avó defendia ela com unhas e dentes, né? Era o filho predileto. Ele gostava de usar camiseta pintada, calça de mulher, ele não gostava muito de roupa de homem, não. Esse cara gostava de roupa de mulher. Se pintava, usava bijuteria, aqueles monte de brinco. Alguma coisa, tipo, preciso de alguma coisa de tal restaurante. Ela ia buscar, tipo um boy, entendeu? A Solange, né? A Solange deu muita coisa para ela. A Solange ajudou muito ela também, né? Do ovo, assim, ajudava ela também, a Solange.
Nossa, tem muita gente que ajudava ela ali dentro do mercado, né, Sandra? A gente ajudava, mas ela tinha uma amizade com a gente diferente, né? Sim. Mas todo mundo ali, tinha uns que não gostavam muito, mas... E nossa, quando ela sumiu 3 dias? Deus me livre, Meu Deus. talvez, ela não ia ficar um tempo. Foi depois de um carnaval, não foi? E nessa caminhada foram 27 anos, né, que a gente conviveu diariamente. Como uma pessoa da família, todo mundo gostava muito dela. O meu pai, no começo, teve um pouco de preconceito, porque eu tinha meu irmão que era mais novo que eu. Meu pai achava que poderia a figura da Babi influenciar na sexualidade dele. E depois acabou que todo mundo se apaixonou por ela, se encantou, porque era uma pessoa extremamente generosa, digna, um ser de luz que veio para a nossa vida. Bom, ela era morenona. Eu não sou de achar um bonito, não. Certo? Ele não era feio, não. Só que o camarada, eu vou falar, era bom de chinela. Né? Toda a vida me respeitou. Nunca faltou com respeito com ninguém. Quando estava junto com a gente, eu nunca vi. Certo? A sexualidade dela, para mim, tanto faz. Tanto faz. Eu tenho mais respeito com as pessoas que sabem respeitar. Não interessa a cor, a idade, a profissão, a sexualidade. Se tem poder aquisitivo, se não tem, para mim pouco importa. O que eu quero é que me respeite e respeite os meus, que é uma coisa que a Maísa nunca fartou. Certo? Uma coisa que a Maísa nunca fartou. Foi com respeito. Ela queria ser respeitada. Se não respeitasse, a bichinha era boa de capoeira, rapaz. Derrubava 3, 4 homens de uma vez só. Era terrível. Era terrível. Eu tenho a sorte de ter sido amigo dela, por isso que ela nunca bateu em mim. Tinha a dona Tereza, né, ela era dona da... Lembra da padaria ali? Sim. Da dona Tereza, que, nossa, era... A Lilica para ela era tudo. Ela ajudou muito a Lilica. Então, ela dava aquelas roupas de marca. O Lilica ganhava roupa de marca, gente. E não é pouco, não. Ele ganhava. Aí, o que ele fazia? Quando ele ia com nós para Caraguá, ele levava. Aí, ele queria usar bem assim, que é shortinho bem curtinho. Aí, ele cortava as roupas, pegava a fita, amarrava na perna, amarrava no pescoço, amarrava no braço. A mesma cor do short, ele colocava as coisas. Ganhava perfume, aí ele não gostava, ele dava para minha irmã. Ele que é sempre muito colorido, né? Colorido. Nossa, ele era colorido. Era engraçado. Eu falava que ele parecia pavão. É bem isso. Ele usava muita assim, ultimamente, assim, nos últimos anos, né, ele usava turbante, mas ele usava muito gorro. E eu lembro uma vez, a minha sobrinha era pequena, e eu coloquei um gorro, ela falou assim, nossa, Lilica! Sabe, como referência da Lilica era a touca, né? Então, a Lilica era uma pessoa, assim, muito presente pra gente, entendeu? Pra gente, a família Mercado, né? Essa é a foto do meu chá de bebê, do meu primeiro filho que ela foi, quando eu morava no Paraíso ainda, que eu até estava dançando, e essa é uma foto dela com a minha irmã também no meu chá de bebê. Ela tinha muito medo, ela não saía daqui porque ela tinha muito medo. Por isso que quando ela ia para Caraguá, ela ia com a gente. Porque ela tinha medo que alguém fizesse alguma coisa para ela, né? Sim. Ela tinha muito medo, ela tinha vontade de ir pro Rio, igual o pessoal ia, né? Que a Babi ia, aqueles outros iam. Eu esqueci o nome da outra lá, que também que é cabeleireira. Ela também ia, saía. Ela tinha sonho em sair, mas ela tinha medo. Informações da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA, revelam que cerca de 70% das pessoas trans e travestis não concluíram o ensino médio e apenas 0,02% dessa população teve acesso ao ensino superior. Dados levantados em 2020 pela FAPESP revelam que apenas 13,9% de mulheres trans e travestis possuem empregos formais.
94,8% da população trans e travesti afirma ter sofrido algum tipo de violência motivada por discriminação devido à sua identidade de gênero, segundo o relatório Assassinatos e Violência contra Travestis e Transsexuais Brasileiras em 2020. A expectativa de vida da população trans e travesti é de menos de 35 anos. O Brasil é o país que mais consome pornografia com a temática transexual no mundo. E o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. A gente está num momento bastante complicado do nosso país, com um movimento de ultradireita, de tradição família, enfim, um movimento fascista mesmo bastante difícil do nosso país. Eu acho que a grande barreira é a gente conseguir enfrentar isso que a gente está vivendo, que se chama racismo e preconceito. É a gente poder garantir dignidade às pessoas para elas serem o que elas são. Para a gente parar com esse movimento de querer ter controle sobre a vida e os corpos das pessoas, em especial das travestis e trans, como se elas fossem uma coisa, como se elas fossem um bicho, que elas não são. Então, o preconceito é a maior barreira e a desinformação. Ainda falta muito. Temos ainda uma série de barreiras e problemas que os últimos anos, o contexto político e social fez com que essas barreiras voltassem a endurecer, a ampliar, e a gente encontra problemas sérios que atravessam essas questões. E também pensar que o cuidado, ele não é apenas produzido dentro do ambulatório, ele é também produzido na sociedade, nas relações sociais, nas relações que envolvem trabalho, bem-estar, garantia de direito, dignidade. Sabendo que o mais complicado para essas pessoas é a discriminação, E a gente está falando em especial de travestis, trans, população LGBT, que ela já é discriminada por si. Quando eu comecei a vir aqui, e aí a moça da recepção falou para mim assim, nossa, você não tem documento ainda com nome social, tipo no cartão SUS? Eu falei, não. Ela falou, então vem aqui que a gente vai pôr. Então, aqui pra mim foi o lugar que mais abriu, mais me abraçou, assim, sabe? Tratava como realmente eu era e me dava os direitos que eu tinha ali, me oferecia os direitos que eu tinha, sabe? Então foi bem interessante o acolhimento daqui, assim, pra mim. Jacareí foi a primeira cidade que teve um espaço não público, que teve uma ONG lá nos anos 80, 90, no ápice das questões da AIDS, em que as pessoas não tinham remédio, não tinha muito conhecimento, que era uma casa de acolhida para as pessoas que tiveram HIV, que tiveram a AIDS e que vieram a falecer, muitas delas. Depois disso, as equipes de saúde, à época, elas organizaram, e à medida também que a UNARDS, que os espaços, que avançavam os estudos, ela adequou o espaço do ambulatório de infectologia para o atendimento dessa população e a Casa do Abraço, que são centros de testagem e aconselhamento. Jacareí é um dos poucos municípios que deu o nome de Casa do Abraço, porque as pessoas confundiam com o CTA lá de São José. E aí essas equipes elas vêm se mantendo qualificadas, O que eu posso te dizer é que de uns 8 anos para cá, a gente consegue manter, através do programa IST, que é um programa mantido, com verba federal, é uma verba que a gente chama de uma verba carimbada, certa, que precisa ser utilizada especificamente para esse trabalho de promoção, prevenção, que possibilita qualificação, capacitação e, inclusive, contratação de pessoas melhor qualificadas nessa temática. Então, o SUS faz silicone, no caso do homem trans, a mastectomia, eles têm a retirada de seio. Só que como é SUS, a fila é muito grande e, se eu não me engano, para pôr silicone, parece que paga só a prótese.
O SUS não dá prótese, o SUS dá a cirurgia e a parte hospitalar o SUS dá, mas a prótese não, você paga parece que 2, 3 mil reais pela prótese. Hoje em dia, no corpo de trabalho aqui, hoje em dia você tem um corpo de quantas pessoas? 22. 22. E quantas dessas pessoas são trans? Só a Eduarda. Só a Eduarda. E ela me dizia que desde menina ela nunca se viu como um homem. Que ela lembra dela na escola, pequena, que ela raspava a perna escondido, ela odiava pôr o uniforme dos meninos da época e por conta de todo esse sofrimento, né, na identificação dela, ela teve alguns episódios depressivos, passou por uma tentativa de suicídio antes de vir para casa. E aí, acho que quando ela chegou em casa, ela se sentiu pela primeira vez acolhida mesmo, né? Do jeito que ela era, sem julgamento, sem querer que ela fosse uma coisa que ela não se sentia. E aí foi assim, ela foi criando uma identidade mesmo e se transformou na Babi que todo mundo conheceu. Um dia nós estávamos conversando na cozinha, eu, ela e a Cleusa. E ela disse assim para mim, você acha que se eu pudesse escolher vir homem ou vir mulher, eu viria como eu sou? Eu não viria. É muito sofrimento. Eu sofro demais. Eu não quero, Deus me livre de ser mulher. Não quero ser mulher. Eu quero ser como eu sou. Mas é muito sofrimento. Tem noção, com 7, 8 anos, eu ia dormir, eu deitava na cama, eu pedia para Deus para me transformar, para me dar o que a minha prima tinha. Que no caso era o órgão que ela tinha, que eu não gostava do que eu tinha. Tipo, por que eu nasci com isso e ela nasceu com aquilo? E aquilo era, sabe, era a minha vontade, era ter o que ela tinha. E não, só que eu acordava no outro dia e tava lá o negócio de novo. Porque às vezes ela parecia mulher, se trajava muito bem, se maquiava muito bem, botava umas mini-saias, depilava a perna, tudo, né? Botava uma peruquinha, parecia uma mulher, mas as coxas musculosas, né? E às vezes, fazendo algumas coisas que às vezes ela fazia, ela se trajava de homem também, né? Se trajava de homem também. Mas, vamos dizer, 80% ela estava trajada de mulher, né? Sempre com dignidade. E a mãe dela não aceitava, nem o pai dela. A mãe dela saía para trabalhar, ela ficava em casa. Mas ela vestia a roupa da mãe dela, ela vestia as joias da mãe dela, as coisas que eles apetrecham, tudo, né, escondido. Um dia ela rapou a perna escondida, a mãe dela quase deu uma surra nela. Fazia, ele gostava de brincar com boneca, ele gostava de se pintar. Gostava de outro homem? Gostava de outro homem. Aí eu falei assim, deixa, Babi, não rapa não, deixa assim, um dia quando você tiver a sua liberdade, você vai rapar, vai ter... Eu conversava muito com ela ia muito na minha casa. Aí ela pegou e ficou. Aí quando ela veio para casa dela, que ela veio junto com nós, aí ela foi tendo a liberdade, foi se arrumando. Andava se rebolando. Mas, pô, assim, depois meu pai faleceu. Depois que meu pai faleceu, né? Minha infância foi meio conturbada, né? Tipo, década de 80. E meu pai falava que preferia ter um filho drogado, um filho ladrão, do que um filho gay, que na época, né, seria gay para ele. E aí foi crescendo, criada pela avó, e todo mundo falava é bichinha, tipo aquele bullying dos anos 80 que não era bullying, né? Que lá era tudo liberado, assim. E aí fui crescendo, uma criança meio estranha, um patinho feio, até que meu pai veio a falecer aos 47 anos. E aí ele faleceu num ano, praticamente um ano depois eu me transformei. Ela gostava muito de pegar as coisas assim da minha avó, que ela falou, ela não podia ser quem ela era para a família dela. Então quando ela chegou num lugar que acolheu ela e aceitou ela do jeito que ela era, em que ela podia ser a Babi, que daí a gente deu roupa de mulher para ela se vestir, para ela se sentir mulher. Aí foi quando ela começou a pintar cabelo, a se arrumar, fazer maquiagem. A Babi só andava com esmalte dourado, lembra? Dourado, vermelho, prata. Era sempre coisa muito chamativa, né? E as capas dela, que era marca registrada, eu falo, as capas que ela usava.
E daí passou, aí eu descobri que eu conseguiria trocar os meus documentos. Nisso eu peguei uma advogada, aí até era o filho dela que era advogado, ela era meio que ajudante dele, porque ele era deficiente. E aí eles pegaram o meu processo. Foi 2 anos de processo com psicólogo, psiquiatra, psicólogo do fórum, paguei todos os serviços e aí saiu no dia 8 de março faz 4 anos. Saiu meu nome, aí em abril o STF liberou, falou que era só chegar no cartório, alegar que você era uma pessoa trans, pagar a taxinha lá da certidão de nascimento e trocar seu nome. Eu acho que na cabeça dela, acho que ela nunca pensou em mudar de nome, porque eu acho que era muito além das posses dela, mas isso não fazia diferença, entendeu? Perante tudo que ela queria mudar nela, eu acho que o nome seria uma coisa que não... seria uma das últimas coisas, entendeu? Então, daí aqui tem o hormônio, tem a escuta, aí eu quero fazer a cirurgia. Tipo, realmente eu quero fazer a redesignação de gênero. Aí daqui eu faço 2 anos de acompanhamento psicológico e psiquiátrico. E nisso eu já entro na fila do CRT em São Paulo, que é a referência nossa. E aí lá, tipo, são esses 2 anos, e depois quando bate lá os 2 anos, são mais 10 anos aguardando numa fila. Tava 10 antes da pandemia, né? Deve estar uns 12 anos. Esperando para realmente fazer a cirurgia, assim. Então aqui, por enquanto, é só o serviço de hormônio, essa parte de acolhimento, e aí, caso de cirurgia, as outras coisas, vai para São Paulo, porque assim, a gente não tem local, não tem equipamento e nem equipe para fazer essa parte de ambulatório mesmo assim. Quando ela não tinha seio, que ela queria que o seio ficasse quanto jeito, todo mês ela tomava a injeção dela. Ainda tinha até o lugar, né? Agora, não sei se pode falar, né? Ela pedia até pra gente dar a cartela de anticoncepcional, que a gente não estava usando mais. E ela tomava. Pra ela, porque daí eram hormônios femininos, né? Que ela tomava, então tinha uns peitinhos lá, mas era natural. Aí ela falava assim, se eu pudesse eu ia colocar bunda, eu colocava isso, colocava aquilo. A Lirica, fica só assim mesmo. Aí ela, de vez em quando, todo mês ela tomava a vacina, a injeção dela. Ele afirmou, foi no Mercadão mesmo, porque serviço não parava em lugar nenhum. Porque os outros gozavam com ele e saía. Entrava na firma, põe um apelido, pegava e saía, não queria ir mais mesmo. Daí ficou no Mercadão. No Mercadão ele trabalhou uns 40 anos no Mercadão já. Na verdade, o Lilica começou na feira. Que até eu tenho um cunhado que fazia feira, também cheguei a fazer feira, ele começou na feira. Aí depois da feira, o Lilica foi pro mercado municipal. Molequinho, né? Aí começou, ajudava o pessoal a levar sacola, né? E aí daqui a pouco já começou a ajudar o pessoal, ia fazer banco, que era uma pessoa de confiança de todo mundo, e ele era mesmo. E, por exemplo, na minha casa, ele frequentava sempre todas as festas, o Lilica estava na minha casa. Estou no mercado há 51 anos. E assim, ela simplesmente apareceu, entendeu? Parece uma magia. E essa minha irmã, o marido dela, aí começou, Lilica, não, Lilica ali, Lilica aqui. Lilica era assim, eram umas pluminhas, sabe, esses... Era mesmo. Fininho, assim, tudo do jeitinho que ela podia ser. Em frente à casa da minha mãe tinha uma pracinha, né? Só ficava tomando sol ali e saía. Saía pra balada era com ela mesmo. As unhas, tadinhas, as unhas dela sempre muito curtas, acho que ela comia unha, né? E o pezinho dela também sempre por fazer. Ela era muito simples, entendeu? É que assim, isso pra gente não fazia diferença, mas dava até dó, porque ela era muito precária na situação dela. Dançar. Nossa, dançar, viu um toque de rádio, você já estava dançando no quintal, em qualquer lugar. Isso ela adorava, viu? Só com roupas curtas. Se ganhava calça, cortava, para ficar o mais curto possível e colocar um bustier. Era bem assim. De morena para preta, certo? O cabelo era meio que pichain, mas ela passava os produtos, esticava o cabelo, parecia um capacete.
E aí nós fomos num baile ali onde é agora o Clube dos Artistas, aqui no centro da cidade. E a gente como estava servindo o serviço militar, não podia se envolver em confusão. E teve um dia que teve uma confusão lá dentro, e a gente estava envolvido. Aí a Maísa comprou a briga, sei que a briga saiu de dentro do salão, foi acabar lá fora na rua. Eu sei que a Maísa deu uma surra nos caras, ali na rua, naquela ruazinha ali em frente ao Clube dos Artistas, né? Ali eu acho que é a rua Alzira Salles Siqueira, se eu não me engano. Inclusive, uma vez nós fomos em Caraguá, ali na Martiniçá, onde tem o riozinho, aquele rio de água doce, e tem um bar do alemão lá que a gente ficava lá, né? E sempre tem uns camaradas que é folgado, né? Era muito folgado e coisava tirar onda com um com o outro. Foi a hora que o camarada queria tirar onda com ela, ela ficou louca, velho. Aí a turma, não sei que pausegou, eu já não gostava de briga, eu saía fora. Aí, parece que ele deu umas pernadas lá. E era bom no pé, cara. Ela era bom no pé. Pois ela batia até em polícia. Aí eu tava tomando uma cerveja com alguns amigos também que já foram embora, a Maísa chegou. Aí ela, ô Manteiguinha, como é que você tá, né? Eu falei, ô Maísa, senta aí. Não, eu sou travesti, não vai ficar bem. Eu falei, que não vai ficar bem, o caramba? Senta aí, ué. Aí o cara do lado começou a tirar onda com a cara dela, né? Fazer chacotas com ela. Ela levantou brava do jeito que sempre foi lá, grudou nas duas orelhas do cara, lascou-lhe um beijo na boca, o cara esperneava, mas ela não se grudou, não. Aí ela largou o cara saiu. Aí ela falou, isso é pra você aprender a não mexer com macho. Ela gostava de usar aquelas capas dela. Ela usava uma roupa sempre mais justinha assim e uma capa transparente, longa. E daí ela saía para passear com aqueles cachorrão dela, um de cada lado. E as capas iam tudo voando pela rua, sabe? Era muito bonito. Ela saía para passear com os cachorros todo dia, religiosamente, à noite, todo mundo que fala da Babi lembra da cena. Ela com umas capas longas, assim, de oncinha, umas roupas bem extravagantes, e os cachorros de casa eram dog alemão, então era aquele cachorro bem grande. E ela saía com eles e dava a volta ali pro lado da prefeitura, todo esse caminho que ela fazia, e as pessoas sempre falavam, a Babi era aquela que andava com aquele monte de cachorro. Era assim. Sempre acontecia uma tragédia com os cachorros da Babi, que eram da Babi e dele, os dois que gostavam. E uma vez ele chegou, meu marido, chegou de fogo, mas de fogo, sabe aquele fogo louco? E entrou pelos fundos e falou assim, eu quero ser livre, eu vou soltar esses cachorros todinhos, os cachorros ser livres. Eram 6, soltou 6 cachorros na rua. Todo mundo saiu, menos eu, correndo pela rua, que eu nunca corri. Um pegou cachorro no fórum, outro pegou cachorro não sei aonde. Chegou todo mundo, recuperamos 6 cachorros. Mas todo mundo correndo e a Babi brava. E a Babi começou a trancar com cadeado por dentro, para não ter perigo dele chegar de fogo e soltar os cachorros na rua. A Babi tinha 2 grandes paixões na vida, cachorro e carnaval. Era ela alucinada por cachorro. Em casa sempre teve muito e ela tinha os cachorros como filhos mesmo, era uma relação de mãe e filho. Ela tirava foto dos cachorros, estava o tempo todo conversando com eles, era uma relação de afetividade intensa, porque ela era uma pessoa extremamente afetiva. Embora fosse tímida, ela era. E o carnaval, que era assim, ela passava o ano se programando para o carnaval, com fantasias, com coisas, buscando desenhar e procurava as referências de artista, de fantasia. E foi assim, são as 2 grandes paixões que eu me lembro da Babi, as 2 coisas que mais davam prazer para ela, os cachorros e o carnaval.
coisa que ela mais gostava era os cachorros, em primeiro lugar. Em segundo lugar, acho que era de bombeiro. E terceiro, de carnaval. Eu acho que ela passava o ano inteiro esperando o carnaval. Ela fazia fantasia o ano inteiro. Daí chegava aquela alegria de separar plumas, separar umas que era o ouro de não sei o quê, pedra de bordar não sei o quê. E ficava, ela preparava fantasia o ano inteiro. Eu lembro que tinha um quarto que ficava no andar... Tinha pena. Tinha, era muita pena colorida, muita lantejoula, tinha... Era um quartinho que só tinha as coisas dela, só Era um banheiro que tinha no andar de cima, né? Ali onde você dormia, no quarto. Aí tinha um banheiro que ficava pendurado a todas as fantasias dela. Mas ela tinha fantasia que não acabava mais. Eram umas coisas pesadas. E muitas vezes ela que elaborava. E era muito bordado, pequenininho, a fantasia que ela fazia. Era sempre também bem extravagante, né? Não era nada básico. Era sempre pena amarela, roupa prateada, que ela tinha. Até tentei achar pra trazer, mas não consegui. Ela tinha um colar que ela fez pra usar com uma fantasia que ela me deu depois, esse colar. Ah, era o sonho. Isso aí era o sonho dela. Todo ano saía no carnaval. Todo ano. Não tinha um ano que não saísse. Lilica, ele era doente por causa de carnaval. E parece assim que a vida dele era o carnaval. Por isso que ele já andava até fantasiado. Queria que a gente fosse ver para ela se mostrasse para os irmandados que ela estava saindo daquele jeito. Nós que não ia, não via, né? Mas ele saía daqui, roupa ele põe pouquinho roupa, só tombava frente e atrás. Ela gostava muito de carnaval. Teve um ano até que ela não tinha dinheiro para fazer a fantasia dela. Nossa, ela estava super triste, porque aquele ano ela não ia poder curtir o carnaval como ela gostava. E aí, sem que ela soubesse, foi feita uma fantasia para ela e foi dada de surpresa para ela. Eu me lembro que ela era amarela. E, nossa, ela ficou super feliz. Ela saiu de passista aquele ano. Nossa, ela ficou irradiante, entendeu? Para ela, o carnaval era uma festa, assim, sem igual. Ela adorava sair. Uma vez ela saiu de policial feminina. Foi engraçado. Foi muito engraçado. Ela vestiu uma mini saia de polícia militar, os trajes de polícia militar e um negócio na cabeça assim de polícia militar, né? E o cacetete, a ponta dele tinha a forma de uma cabeça daquilo. E eles eram assim, eles passavam a noite no barracão, nos ajudando a fazer as coisas na escola de samba, né? A gente, na época de preparação para o carnaval, ele passava a noite com a gente lá na escola de samba e a gente ficava, né, na correria. Eu trabalhava na fábrica, mas eu tirava férias nessa época. Então a gente ficava no barracão lá, fazendo os carros alegóricos, essas coisas, e eles iam lá. E eles saíam de graça na escola de samba porque a gente tinha uma consideração e eles ajudavam a gente a fazer todos os carros alegóricos, ajudavam a fazer as fantasias, né? A Maísa, a Lilica chegou a ajudar a gente também, né? Que eles eram muito unidos entre eles, né? Mas assim, a gente não tinha contato, assim, tinha contato mais no carnaval. Então a Maísa saía no carnaval com a gente e passava noites e noites no barracão nos ajudando. A gente só levava lanche, refrigerante lá e a gente passava a noite lá no barracão. Então são essas lembranças que a gente tem, porque eram pessoas do bem mesmo, né? A população LGBT e o carnaval estão muito ligados, assim. Eu acredito que seja, historicamente mesmo, é igual o candomblé. Por que a população LGBT vai para o candomblé? Porque é uma religião que acolhe. Eu acredito que a gente foi pro carnaval também porque a gente é acolhido, assim, tipo, a gente é aceito. Pode ver, aderecista é gay, costureira é gay, sabe? Tipo, então, essa população, ela tá desde o barracão até o dia do desfile. Então, é uma população que tá sempre ali, lado a lado, com as escolas de samba. Quando a gente andava junto, a gente sentava numa mesa de bar para tomar uma cerveja e uma cachaça, certo? E eu só sei que ela fazia programas, né?
Isso é fato. Mas de eu perguntar para ela se tem namorado, essas coisas, eu acho que eu estaria invadindo a privacidade dela, certo? Eu acho que eu estaria invadindo a privacidade dela. Então, nunca perguntei, né? Mas que tinha um monte de namorado, tinha. Isso tinha bastante. Ela teve um namorado, só que eu não lembro o nome. Só que foi uma pessoa que ela gostou muito, mas não deu certo. Mas que eu saiba foi o único. Que ela até ia apresentar pra gente, mas nem chegou a apresentar. A Babi, ela era muito reservada nessa parte. Ela era uma pessoa que ela não falava se ela tinha namorado. A gente sabia de um ou outro caso que ela teve, mas ela nunca teve alguém fixo, um namorado que chegasse a apresentar para todo mundo. E ela era muito discreta. Então, você nunca via a Babi ficando com qualquer pessoa na rua. Todo ser humano é muito carente, né? A população LGBT, a população trans é mais. Eu acho que a trans é muito mais ainda porque ela foi muitas vezes abandonada pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, né? Tipo, morou na rua, morou em casa de cafetina. Então, tipo, não tem ninguém por elas, assim, pela gente. E o fato de você não consegue um companheiro, porque, tipo assim, você é marginalizado. É travesti. O cara, você tá ficando com um traveco, sabe? Porque os amigos hétero dele vai falar isso. Você é gay também, porque você tá ficando com travesti, sabe? Então, vem daí, e aí eles vão e acham que você é um pedaço de carne para eles usam entre quatro paredes, e, sabe? E você acaba sempre... Eu brincava que eu deitava com vários homens, mas eu sempre acordava sozinha. Eu nunca me lembro da Babi ter saído com uma pessoa que não fosse casada. Sempre saía com um homem casado. E eles sempre falavam que ia largar da mulher, que ia ficar com ela. Sempre, todos, eu acho que todos prometeram. Cara, para se aproveitar de uma pessoa, né? Não é grana, não é nada. Nenhum pessoas que teve com a Babi um relacionamento pegou dinheiro, roubou a Babi, não tem nada disso. Mas todos prometiam, sim. E ela tinha, né? No fundo, quem não tem vontade de ter a sua casa, né? Esse marinheiro, eu não sei quem é essa pessoa. Eu não sei quem poderia dar informação, não sei nem se vocês tiveram informação desse marinheiro, mas, nossa, ela era fissurada nessa pessoa. Ela ficava mal por causa dele. Às vezes, eu acredito que ele morava perto da casa dela, porque às vezes ela falava pra mim que ela ficava olhando ele pela janela da casa dela, por um vitrozinho. Então, não sei mesmo quem é, entendeu? Porque ela me falava isso em momentos que ela estava meia para lá de Marrakech, entendeu? Então, uns dias que eu tinha que dar copo de leite para ela voltar um pouco, porque ela estava bem alucinada. Então, mas é isso, eu não cheguei a conhecer esse marinheiro. Ela falava, tô apaixonada, tal, tô saindo com uma pessoa, tô gostando, e se envolvia mesmo, ela não era de ficar trocando de parceiro. Ela conhecia alguém, se encantava, vivia aquela história, aí quando acabava ela tinha aquela fase do luto, de sofrimento, que ficava sem comer, às vezes minha mãe me ligava, Babi não quer comer, Babi tá trancada no quarto, não quer sair do quarto. Eu me lembro de, assim, desses episódios eram muito parecidos quando morria algum cachorro. Era um luto mesmo. Quando morria um cachorro, era uma coisa que ela ficava, às vezes, dias sem sair do quarto. A gente tinha que falar, Babi, pelo amor de Deus, vem comer, sai daí, não sei o quê. Não, Deus não foi justo comigo, tirou meu filho. Era assim que ela falava dos cachorros. E quando acabava o relacionamento, também ela vivia esse luto, às vezes até um pouco mais prolongado. A gente ficava preocupada, porque ela tinha esse histórico de já ter tido depressão lá atrás, antes de vir para casa, de ter tentado suicídio. Então, a gente tinha esse cuidado em dizer para ela que ela não era sozinha, que a gente estava junto. Ela uma vez falou para mim assim, nós estávamos tudo sentada na frente, estava calor, né? A avó, as criançadas, a Marilice, a Marilice não estava, só a Ana Paula. E ela encontrou um rapaz, e não sei quem é o rapaz. Aí o rapaz levou ela na ponte, atravessaram a rua e foram lá atrás da ponte. Aí chegou lá, ele arrancou a roupa dela todinha e jogou dentro do rio. Aí ela ficou sem roupa. Aí ela não sabia como que fazer. Aí ela pegou 2 folhas de
de mamona, pôs uma na frente e uma no peito, porque ela tinha uma vergonha do peito danado. Aí escondeu o peito dela e passou numa casa de um velhinho que tinha ali na beira, não tem bastante casa, ali da Paraíba, e o velho emprestou uma calça e uma blusa. Eu vi a Babi vinha vindo na ponte assim, com aquela roupa esquisita, ela saiu toda arrumada. Eu falei assim, o que será que aconteceu? Aí ela chegou e falou assim, ai, Cleusa, o homem pegou, só judiou de mim, pegou minha roupa e jogou dentro do rio, e eu fiquei dessa maneira, e um senhor que me ajudou. Eu acho que o preconceito era uma coisa que deixava ela meio que isolada de todo mundo, até dentro da própria família, de tudo. Se mostrar e se aceitar foi um processo longo e eu acho que bem difícil, bem doloroso para ela. Porque é claro, né, que eu falo, não é o caminho mais fácil esse, né? É um caminho difícil, que você tem que enfrentar muita coisa. E eu acho que isso favoreceu muito, sabe? Esse isolamento, essa privação afetiva, esse medo de se relacionar com as pessoas e ser julgado. Tudo isso interferiu muito nesse processo. Mas eu não falei para vocês que quando a Marina Silva veio, ela estava preguiçosa, que não fez o serviço que era para fazer? Não é que ela estava preguiçosa, ela não tinha força para fazer. Depois eu entendi. No fim da vida dela, quando ela pegou o vírus, né? Ela parece até que diminuiu de tamanho. Ela parece que diminuiu a altura e perdeu muita musculatura, mas isso acho que foi porque não se cuidou. Também acho que na época não tinha muito recurso, né, de remédio, de disponibilidade de remédio, né? Mas ela se entregou muito. Então, quando ela ficou sabendo, demorou muito. Ela falou para minha mãe que ela ia pegar o resultado, só que ela está muito magrinha. Minha mãe não aceitava. Daí ele chamou na porta lá e falou, eu tô positiva. A mãe não acreditou muito não, sabe? Mas aí depois que nós começamos a tratar com a médica, nem sei o nome da médica, ela falou comigo que ele estava com HIV. Sabe? E você chamava a Babi, achava que era paixão. A Babi estava sempre no quarto. Nos últimos 2, 3 meses, ela ficava no quarto e falou, gente, como a Babi mudou, que paixão é essa? E nos exames dela, porque se desse alguma coisa, a Ana Maria ia me falar. Aí, quando foi na Thaís, a Thaís pediu uns exames. Aí nós fomos lá no laboratório do Pasqualim. Ela falou, eu não vou fazer exame. E pedimos para mim tirar o exame em casa. Tirou o exame em casa e daí já constatou, uns 2 dias depois, o que era que ela tinha. Ficou não soubemos normal, porque quase todo mundo tinha isso, nós ficamos normal. Não. Só que ele ficou no quarto dele, ele não dava trabalho. Agora, para morrer, que ele ficou muito ruim, daí nós passamos na média dela, explicou direitinho para nós, que ele tinha pegado. Na verdade, ela morreu sem saber, né? Depois que a Ana Paula contou para mim. Depois, porque... Nem eu não sabia. Na verdade, ela teve uma pneumonia que se agravou muito rápido e os médicos não entendiam por que tinha ido naquela velocidade. E aí, quando foi fazer o teste de HIV, ela falou assim pra minha mãe, Ana Paula, eu não vou fazer porque eu não tenho. Ela falou, eu sei, Babi, mas precisa fazer, o médico tá pedindo, eu sei que você não tem, e a gente vai fazer e tá tudo certo. Não é um procedimento do hospital, porque ela não queria fazer porque ela achava que não tinha possibilidade daquilo acontecer. E aí, quando veio o resultado, foi, acho que ela nem chegou a saber, foi dias antes dela falecer. A minha mãe ficou sabendo, falou pro médico, olha, você não vai falar. Depois que ela sair daqui, a gente vai conversar, porque a Babi já teve essa questão da rejeição da família dela, e a gente tinha muito medo de qual que ia ser a reação dela. Muito magra demais, acabou aquelas musculaturas que tinha na perna, o braço, o couro ficava pendurado, né? Quando ia cumprimentar assim, o couro descia cá embaixo, assim, ó. Perdeu a carne, perdeu os músculos, né? Perdeu um monte de coisa,
né? A agilidade dela, perdeu tamanho. Ela era bem mais alta que eu, no fim da vida dela, ela estava quase da minha altura. Perdeu tamanho também. E foi eu e a Ana Paula, fomos com ela na Sônia Rachid, que era bem ali atrás, o consultório da Sônia Rachid. A Sônia Rachid falou, nossa, está num estado avançadíssimo. Nós vamos ter que internar a Babi. Só que no final da vida bateu outra doença nela, daí que ela não aguentou, viu? Aí ela sofreu, até que ela não sofreu muito, porque ela ficava um pouquinho internada, um pouquinho aqui. Depois ela não aguentou daí. Passou a virar noite e noite, caiu um pouco também nas drogas, né? E faleceu, né? Faleceu. Eu senti um pouco de tristeza, que para mim era não sei se eu falo amigo ou amiga, né? É os dois, né? É os dois. Era uma grande amiga, amigo, né? Então, quando ela sentia muitas dores na barriga. Tanto é que nós fomos com ela várias vezes ao hospital, o médico dava um remédio e mandava voltar. Até teve um médico da Santa Casa que falou que era tuberculose. Daí isolou num quarto, mas não era. Daí um outro médico que chegou lá falou na hora falou assim, pediu os exames e falou assim, se ela deve estar com câncer no intestino. Então foi isso que prejudicou mais. E para mim mesmo, depois que minha avó faleceu, ela ficou meio assim, triste, sem vontade da vida também. Então eu acho que ela acabou também querendo desistir um pouco. E eu cheguei em casa e falei, bah, vamos no hospital. Não vou, aquilo que eu te falei. Aí a gente foi, a médica falou que precisava internar, ela falou assim pra mim, Ana Paula, se eu internar, eu sinto que eu não vou voltar pra casa. E eu não posso fazer isso com meus cachorros. Eu falei, Babi, só que você também não pode ficar aqui sem cuidado. Vamos comigo pro hospital. E aí fui eu e ela só. A gente internou numa sexta-feira. Aí eu fui ver sábado, fui ver domingo. No domingo eu fui ver ela. No domingo. Aí ela falou assim, foi no domingo, fui no sábado, ela falou para mim assim, Cleusa, eu quero comer Danone. Eu falei assim, eu vou levar o Danone para você. Aí eu levei os 2 Danoninhos para ela comeu com gosto do Danone. Aí ela pegou, assistiu um Fantástico, e veio 2 amigas delas também que trabalhavam junto, lá no buffet, e ela começou a tirar sarro das moças junto comigo. Porque olha é o tipo delas, tudo arrumada, tudo para ir para o baile, né? Dançar baile, não sei onde vão dançar. Aí ela falou assim para mim, Cleusa, amanhã você me traz, não fala para ela, mas não me trazer pera, porque a pera é dura, dói meus dentes. Eu não quero que traga pera para mim, eu quero que você traz para mim mais Danone. Eu falei, trago. Aí para assistir como é que chama? Fantástico com ela, com as amigas dela, tudo. Aí quando foi 11 horas, a mãe foi me pegar. Aí eu falei, tchau, Babi, fica com Deus. Ela falou assim, fica com Deus. Ela estava boazinha, não tinha nada. Aí quando foi 8 horas, disse que ela gritava assim, eu quero a minha amiga, onde está minha amiga? Onde está minha amiga? Eu não sei se era eu ou se era a Ana Paula, porque a Ana Paula também fazia todos os gostos dela. Foi no dia que ela faleceu, que eu não achei que ela não ia falecer nesse dia, que ela me pediu para comprar um pastel com bastante pimenta e levar no hospital. Eu falei, tá bom, amanhã eu venho na visita e trago esse pastel escondido para você. Mas não deu tempo. Pedindo para eu ir lá, que ela queria falar comigo. E quando eu cheguei, ela já tinha morrido. Eu cheguei exatamente eu cheguei a entrar onde ela estava na internação e vi os procedimentos de tentar uma reanimação. Ela tinha tido uma parada cardíaca. Me lembro como se fosse hoje. E foi uma coisa muito difícil. Nós todo dia ia no hospital, eu ia de manhã, ele ia, eu ia. Quando cheguei, ele estava muito ruim. A menina falou assim, ele vai punha balão nele que está muito ruim. Quando foi de tarde, eu vim aqui ligar para ele que tinha morrido. Não, a reação foi terrível, porque a gente não esperava. A gente não esperava mesmo. Ela ainda falava assim pra minha mãe, falava pra minha mãe não abandonar ela. Minha mãe falou assim, claro que eu não vou te abandonar. Eu falei assim, mas eu prefiro na sua frente, porque se você for na minha frente, eu vou ficar sozinha. Então, foi um baque bem grande. Pelo menos para mim, para minha mãe, meu irmão e minha irmã. Eu acho que foi o que sentimos bem mais.
E eu me lembro até assim do velório, do enterro, eu escolhi a roupa, uma capa de oncinha que ela gostava, levei porque assim o nome dela era, né? Então no óbito, nas coisas. Eu lembro que quando eu cheguei na funerária com a roupa, com brinco, com as coisas que ela gostava, um cachorrinho que ela tinha que ficava de pelúcia, eu pedi para o homem colocar, em vez de colocar terço, flor, essas coisas, para colocar o cachorrinho dela na mão dela, passar a maquiagem, eu já sabia as coisas que ela gostava, o batom dela, o brinco, levei tudo. E falei para o moço, por favor, tudo bem, eu entendo que a parte legal, mas eu queria que o papelzinho, aquele papelzinho que tem o nome de quem faleceu, tivesse escrito Babi. Ah, foi duro, viu? Porque por tudo que ele fazia pra mim, eu queria bem ele, viu? Eu não deixei ele tratar de mim. Ele era ruim pra ele, nossa, ele chegava, eu queria brigar com ele, tudo quando tava bêbado, mas ele não deixou. Tudo que ele fez pra ele, ele comprou roupa, ele cuidou no enterro, ele fez tudo pra ele. Nós não largamos dele, viu? Eu apanhava ele no chuveiro, dava banho nele, porque ele não aguentava tomar banho mais. Isso aí. Quando eu soube da morte dele, foi um choque para mim, custou para mim. Até agora eu não esqueço dele, viu? Chega sábado, domingo, ele chegava com aquele monte de coisa no mercado, chamando eu, Milica, vem cá, eu vou fazer. Ele chamava de Milica, eu chamo Emília. Vamos fazer quando eu comer, você come? Agora eu acho uma falta, chega sábado, domingo, eu acho uma falta nele, viu? Porque ele brigava com a gente quando estava bêbado, quando ele estava bom, ele não brigava com a gente, não. Era bom para as crianças foi criado com ele. Esse meu filho mais velho nunca discutiu com ele. Foi criado junto com ele aqui, viu? Mas agora... Fazer o quê, né? Tem que partir, né? O pessoal perguntou, vocês querem que coloque um terno? Minha mãe chegou e falou, não é Babi. Vai colocar lá na frente do velório, é Babi. Na verdade, o cara até chegou a colocar, minha mãe falou, você vai tirar e vai arrumar. É Babi. Ela nunca foi... E ela vai ser enterrada com a roupa que ela se vestia. Ela era uma mulher, ela não era um homem. E eu tenho certeza que era assim que ela queria que fosse. Daí foi eu e minha mãe, os últimos a ver ela e meu tio. Nós fomos os últimos. Daí eu falei, não acredito. Que daí sobrou para mim, que eu falei que eu tive que ainda que resolver todos os últimos, né, trâmites. E eu fui muito julgada porque tanto o Campo Santo queria uma roupa decente. Eu falei assim, se eu for colocar a roupa que ela quer... O Campo Santo, não, o Campo Santo quer que compre uma roupa decente para colocar nela. Daí teve até gente que falou assim, nossa, mas não era para você ter colocado assim nem um terno. Eu falei, mas não foi vontade minha. Foi triste de ver porque não seria o que ela gostaria, entendeu? E assim, a gente não podia intervir, né? A família que resolve. Mas ela tava de... Tinha muita gente, porque assim... A família da gente acabou acolhendo a Babi como da família mesmo. A família que eu digo, gente mais distante, minhas tias, minhas primas, as pessoas... Então, assim, foi um velório que foi familiar. Tinha os amigos, tinha muita gente que entrava lá, passava, eu conheci ela porque ela passava com os cachorros, conversava comigo. Gente que a gente não conhecia, mas foi uma coisa assim que foi bem movimentada, teve bastante gente. Nossa, nem imagino, quase não cabia gente no velório, viu? Nossa, nunca vi um enterro tão bonito como foi o dele, viu? No cemitério, então, puseram a bandeira da escola de samba e foi o enterro mais bonito que foi o dele, viu? Que até a minha vizinha falou, nossa, se eu pudesse ver que boniteza, nossa, mas como a turma queria bem ele, viu? Nossa, menina, a noite inteirinha teve gente com ele, viu? Foi um enterro muito bonito dele, viu? Cara, não tem como falar, cara. Não tem como falar. Eu vou me emocionar, não vou conseguir falar. Porque foi uma pessoa assim que a gente viu a passagem dele para essa vida. Não sei se é uma vida ruim, né? Que a gente acha que foi uma vida ruim, que ele não teve a oportunidade. Mas foi uma pessoa que, assim, a gente traz no coração, sabe, que foi uma pessoa muito amorosa com a gente, sabe? Foi uma pessoa muito amorosa, nunca pediu um real, sabe, pra gente, pra poder se manter tudo, mas a gente tem essa lembrança de uma pessoa boa,
sabe? Era um bicho brabo, era uma onça de bravo. Mas era uma pessoa muito boa com a gente, que foi bom com ele, entendeu? Eu fiquei muito triste na época quando ele me falou que foi rejeitado na outra escola de samba por causa da condição dele, por causa de ser um pobre, né? Um pobre, não tinha condição. E a gente acolheu ele, né? Lá no Império do Samba. Então, o que eu tenho a dizer é isso, foi uma pessoa que eu tenho uma boa recordação, sabe? E queria que Deus, né, tenha em boas mãos lá, porque foi uma pessoa que, infelizmente, né, teve uma vida assim desregrada por ironia do destino, como qualquer um de nós podíamos ter também, né? A gente nunca sabe, né? Qualquer um de nós podia ter uma passagem dessa na vida. Os cachorros sentiram muito no começo, porque como a relação deles era muito próxima, ela dava comida, ela conversava, foi difícil. Tinha uma cachorra que era muito brava, para o meu irmão conseguir chegar a ter acesso para alimentar, para cuidar. Foi um processo bem... Eu lembro que meu irmão falou pro cachorro, olha, agora sou eu e você. Você vai ter que gostar de mim na marra. Porque a gente tinha esse cuidado de não deixar acontecer nada com os cachorros por conta do sentimento que ela tinha. Falaria que a Maísa, para mim, foi um grande amigo ou amiga, não sei. E que toda a vida me respeitou. E que merecia ter um destino melhor na vida, né? Deveria ter ganhado mais oportunidade para ela poder ter uma vida mais saudável, mais digna. Mas, infelizmente, o preconceito empurrou ela para baixo, né? E o que eu tenho dela é muito boas lembranças. Muito boas lembranças que eu tenho dela. Nada de errado aconteceu. Sempre me respeitou, sempre foi minha amiga e ela me considerava muito também. Eu acho pelo fato do respeito que eu sempre tive com ela. Eu nunca esqueço dela. Nem minha mãe esquece. Minha mãe fala dela com carinho também. Ele era como um amigo mesmo. Ele era da nossa família, que a gente considerava, tanto para mim como para minhas irmãs. Pode ser, se você chamar qualquer uma delas, eles vão falar para você quem era o Lilica. Então, o Lilica, assim, para nós, assim, mais do que um amigo. Portanto, nós sentimos saudade dele, por isso que até hoje, nas minhas lembranças, ele está sempre. A Babi era luz, era carnaval, era alegria. Eu gosto de lembrar muito da Babi desse jeito. Da Babi alegre, da Babi divertida. Junto com a Lilica, no carnaval, pulando a avenida. Mulher, você não almoçou ainda? Vai almoçar, mulher. E ela era a Babi, né? A gente não conhecia ela de outra forma, né? E o amor que ela dava, o coração que ela tinha, a vida era mais colorida com a Babi, era mais divertida, era mais engraçada. A Babi vai ser, acho que pro resto da vida. Não tem como, acho que falar. Não tem como esquecer, exatamente. A Babi foi um ícone na nossa história, né? Foi. Eu acho que tinha que ter menos preconceito. Começando já pela própria família. Seria muito bem mais fácil. E se você perguntar até para meus parentes hoje mesmo, vai falar que não tem preconceito. Mas não é verdade. Não é porque a gente conhecia esses preconceitos. Se você chegar numa própria irmã dela, vai falar que amava, que fazia isso, mas tinha preconceito. Talvez faltou oportunidade no início da vida dele aqui em Jacareí. Mas depois que ele caiu nessa vida, ninguém dava
assim, atenção pra Maísa, sabe? Ah, era um viado da rua qualquer, entendeu? Eu acho que, assim, graças a Deus, hoje a gente tem um acesso à informação, uma aceitação muito melhor, né? Hoje a gente vê muita violência, mas também a gente vê muita aceitação. Não era como antigamente, onde muito difícil uma família aceitar tudo. Então, eu acho que, assim, talvez as pessoas respeitarem mais a individualidade de cada um, a escolha de cada um. Eu acho que é o que o outro quer ser. E ela não se aceitar enquanto homem, querer ser mulher, era uma escolha dela. E eu acho que a única coisa que a sociedade poderia fazer e continua fazendo é ter respeito por essas pessoas. Porque a escolha dela não interfere no outro. É uma escolha dela. Ter um povo mais educado, que saiba conviver com a diferença, certo? Talvez, se o governo investir em educação e, sabe, fazer com que as pessoas sejam mais inteligentes e que não tenha preconceitos, eu acho que isso deveria ter ajudado muito, não só a ela, quanto aos negros, quanto a índio. Acho que o acolhimento, gente, e não julgar, né? Porque a gente tem uma tendência a julgar as pessoas que são diferentes da gente. E as diferenças, eu até escrevia, não me lembro agora, no santinho dela, que era uma foto dela, e atrás eu escrevi uma mensagem, fui eu que escrevi, justamente falando disso, né? De que as pessoas, elas não têm que ter um estigma, a gente não tem que encaixar as pessoas no que a gente acha que é a vida. A gente tem que aceitar cada um como é e perceber a grandeza do ser humano, independente da roupa, do sexo, da religião, de tudo isso. Né? Essa eu acho que é a grande lição de ter convivido com a Babi. Uma mensagem deixar para ela que eu acho muita falta nela. Fiquei feliz porque ela está sofrendo muito, descansou, mas que eu acho falta, viu? Nossa, para mim eu levanto domingo cedo e já penso. Ele chegava do mercado, que a coisa arada, pra fazer agora não tem mais nada. Agora só tô eu e ele aqui. Que ela deve estar bem. Que ela era uma pessoa muito boa. Que ela foi amiga do coração mesmo. Minha irmã, minha sobrinha, todo mundo gosta dela. Nunca encontrei uma pessoa que falasse mal dela, não. Ela é uma pessoa do coração mesmo. Eu queria só dizer que Deus toma conta da vida dela, né? Onde ela estiver. Eu sou católica e nas minhas orações, todo final de semana, eu faço oração para ela. Eu acho que a Babi é isso. A Babi é saudade, a Babi era amor. A Babi até tem uma situação até que eu não contei, mas um dia ela falou pra minha mãe e falou assim: é pecado eu ser homossexual, né? Não aceitar. Babi, pecado é quem rouba, quem mata. Você querer ser uma mulher, isso não é pecado, né? E ela achava que ela não ia pro céu porque ela não aceitava a condição dela como homem, né? E minha mãe falou: Babi, você só deu amor, você só ajudou as pessoas. Então, assim, a Babi era isso. A Babi era ajudar. Se eu fosse me despedir, ia ser muito difícil. Muito difícil. Amo incondicionalmente, entendeu? O fato dela não estar mais aqui não muda o que eu sentia por ela. O que eu tenho para dizer é isso mesmo. Deus tem em bom lugar. Que tenha a luz de Deus, porque foi uma pessoa que foi injustiçado pela vida e caiu nesse mundo, né? Obrigada por ter me ensinado tanta coisa na vida, assim, por ter sido uma pessoa tão digna e tão afetivamente tão importante na vida da gente. Ô, querida, você foi muito linda. Dá um abraço. Sinto sua falta. Saudade. Cuida, nega.